realmente, né, doutor, todas as atividades, todas as profissões aqui que ele tem, todos, na verdade, os cursos, né? Mas hoje nós vamos trazer ele para falar sobre imunidade infantil, como melhorar a saúde dos nossos filhos. Então fica ligado que realmente a entrevista vai ser bem bacana. Doutor Juarez, muito obrigada pela participação no nosso programa, seja muito bem-vindo. É a primeira vez aqui no Melhor da Tarde, né? Mesmo. Obrigado, Rafa. Espero que seja a primeira de muitas, né? Será. Porque sim. as mamães em casa, nós temos várias telespectadoras que adoram quando fala sobre os pequenos, então elas ficam antenadas. Ótimo, isso é muito bom. Doutor, vamos falar um pouquinho. O que é a tal da imunidade? Então, Rafa, assim, a imunidade é uma parte da gente, ou sistema imunitário, que nos defende, digamos, das agressões do mundo de fora. Geralmente micro-organismos, bichinhos e toxinas. É um sistema que nas crianças, quando elas estão em desenvolvimento, principalmente até os 7 anos de idade, elas ainda estão se adaptando e construindo esse sistema. Por isso que é muito comum nos primeiros 3, 4 anos de idade a criança adoecer, por exemplo, com muitas infecções. E aí entra um papel importante de um papai e de uma mamãe em vários quesitos para que esse sistema cresça e desenvolva da melhor maneira possível. Doutora, até falando em quesitos, vamos falar, né? Eu brinco porque, assim, a minha mãe, quando eu era criança, né? Ela me cobria assim, ó, tipo o vento tava lá no Nordeste, eu aqui no Sul já tava com 2 cobertores enrolados. E eu digo que hoje, não sei se isso influencia ou não, por isso já estou fazendo a pergunta para o senhor. Meu Deus, qualquer coisa que tem, eu sou a primeira a pegar aqui. O senhor acha que realmente a super proteção também é perigosa? Rafa, isso é bem importante. Então, o que acontece? Mudamos um período, uma geração, e a nossa geração agora veio com muito medo. Inclusive porque a indústria farmacêutica, a indústria do medo, nos coloca muito isso. E aí nós deixamos de fazer uma coisa mais importante para a gente ter saúde, que chama-se exercitar o corpo e o organismo. Na verdade, saúde não se compra em farmácia, saúde se conquista. E essa conquista se faz através de exercício. Então a vitamina S, Rafa, que você teve poucas de repente lá quando era pequena, e hoje em dia a gente vê muita mamãe criando nessa bolha, faz com que a criança não desenvolva habilidades, aptidões para se desenvolver, para se defender desses agressores lá de fora, que cada vez estão mais fortes, e os pequenininhos cada vez mais fracos. A gente pode dizer, doutor, que então que o sistema imunológico da criança é diferente do adulto, então? Totalmente, ele é muito diferente porque até os 7 anos de idade, principalmente até os 3 anos de idade, esse sistema imunológico está em desenvolvimento pleno. A criança nasce com uma bagagem imunológica, soldadinhos de mamãe e papai, e aí carrega e se potencializar com o leite do peito, mais tempo ainda e mais forte essa criança ficará. E o que acontece é que a gente vê o quê? Uma criança hoje com 3, 4, 5, 7 meses indo para uma creche, sendo necessariamente caindo e tendo que ir para uma creche. O clube do ranho, né, eu costumo dizer. E aí quando ela vai para o clubinho do ranho, para aquele zoológico de bichos, ela até os 3 anos de idade, ela não tem os soldados todos formados. O que vai acontecer? Ela vai ser posta no campo de batalha sem instrumentos, sem armas e sem soldados. A chance de estar adoecendo muito intensamente é comum, é o que está acontecendo hoje. Então as mamães têm que estar antenadas porque a gente precisa de alguns detalhes. O mais importante nesse universo de saúde e de proteção que uma criança pode ter envolve a ida da mamãe ao supermercado, envolve a escolha que ela dá, ao que ela põe na mesa da criança, ao que ela ensina a criança a comer. Eu vou dizer para você que a saúde começa e termina pela boca. E é realmente aonde a gente tem hoje os maiores pepinos. Porque, Rafa, não sei se você lembra, passava algumas tardes, ou alguns sábados e domingos indo na casa da bisa ou da avó, e ela ficava horas sentada ao redor de um fogão a lenha preparando comida. Além de ser muito mais saborosa essa comida, ela era nutrida com amor, com muito mais detalhes que hoje nós sabemos, inclusive pela física moderna, como os sentimentos, como o amor, como a relação que a gente tem com o outro, mexe até a nível molecular, DNA, mexe no corpo da gente. Então, hoje o que a gente faz? A gente tem 20 minutos para comer, tira um frango, um cadáver de um freezer, abre o micro-ondas, termina de matar aquele cadáver no micro-ondas. Aquele micro-ondas que detona com a forma do frango. Então, quando eu engulo aquele negócio, que eu acho que eu estou comendo, o meu fígado, o meu intestino vai olhar e vai dizer assim, mas isso aqui me parece um frango. Mas não é um frango, o que será? E você sabe que as doenças imunológicas autoimunes, elas começam na barriga. Coisa que os chineses há 4.000 anos atrás já diziam. Há 4.000 anos atrás eles diziam que a doença começa e termina na barriga. Na barriga porque o sistema imunológico, o sistema nervoso ou até o nosso humor é regido
pelo intestino, pelo fígado. E hoje, muito em alta, você deve estar vendo, matéria para a gente conversar aqui depois, Sim. os bichinhos bons que a gente tem na barriga, os lactobacilos, que, né, hoje está tanto se falando, pelo menos no universo da medicina, eles são, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, considerado um órgão virtual que a gente tem. E esses bichos, eles vão nos defender e criar substâncias, vitaminas, elementos que nos protegem. Olha que interessante, bichinhos bons na nossa barriga nos protegem dos bichinhos ruins. Como é que eu desenvolvo esses bichinhos bons? Com uma comida boa, com uma comida viva. Uma alimentação saudável, né, doutor? Saudável. Realmente, nada como você falou. A questão da avó é bom porque, na verdade, a avó faz uma comida com todo carinho, tem toda aquela preparação. E hoje, geralmente, realmente, as mamães vão lá e no supermercado, é mais prática, mais rápido, né? Empacotado, encaixotado, enlatado. Então, mamãe tem um filhinho que vive doente, se ela tirar o que está empacotado, encaixotado, enlatado, utilizar realmente alimentos bons, se puder sem agrotóxicos. Hoje eu tenho pego muitas crianças e adultos, eu trabalho com adultos também no consultório, e a gente pega crianças e adultos intoxicados. Sabe qual que é o maior problema hoje do ser humano? Chama-se intoxicação. E essa intoxicação, ela começa no supermercado. Ninguém mora em Urubici, não planta e não cria as galinhas, e é o que acontece. A gente vai no supermercado, tem 100 prateleiras, precisava ter 3, Rafa. O que eu faço? Eu escolho das 97, onde tem Frank Alimentos criados em laboratório. Sim. E isso é o que faz com que eu não tenha um organismo saudável, porque eu tenho um lixo dentro de mim. Sabe quantas substâncias tóxicas um bebê nasce hoje em dia? Sem ter ido no supermercado. Quem foi a mãe. Mais de 250 substâncias tóxicas. Mais de 4, 5 metais tóxicos. Isso é sério. Por quê? Porque eles já estão nascendo alérgicos ou mais alérgicos, refluxo gastroesofágico, distúrbios de alimentação, distúrbios comportamentais, porque o comportamento ele é regido pelo intestino e pelo fígado. E aí o que acontece? Acontece que as mamães vão atrás de remédios, drogas, para compensar essas coisas todas. Ou seja, mais veneno. E o que acontece? Acontece que eu pego no consultório crianças que estão há meses gastando R$1.000, R$2.000 nas farmácias e não resolvendo problemas, porque não estão olhando para onde tem que se olhar, para as causas do problema. Como o doutor falou realmente, né? A gente vê isso, até inclusive eu tenho filho de um primo meu que ele já nasceu intolerante a várias coisas, não pode comer, entendeu? Muitas coisas ele não pode comer, mas como o doutor falou realmente, será que a mamãe teve uma gestação saudável? Será que realmente ela comeu bem, ela se alimentou de uma forma? Porque hoje em dia também tem a diferença de se alimentar e comer, né? Porque às vezes uma coisa é você comer por necessidade ali, né? E outra coisa é você se alimentar bem. A gente faz isso muito aqui na nossa culinária. A gente sempre tenta trazer realmente comidas saudáveis, explicar para as pessoas de casa como poder se alimentar melhor, né, doutor? Claro que a gente não pode dizer que também nós somos ser humano, a gente gosta daquele dia do lixo, né? Dia do lixo de comer uma porcaria, né? O domingo, assim, sempre é muito... Mas não fazer disso uma rotina, né, doutor? E sim uma exceção, né? Uma exceção. Por quê? Porque a gente come pelo coração, a gente não come pela cabeça, não é pela escolha. E aí a gente erra, né? A gente come para tapar algumas questões que estão faltando, né? É uma forma de prazer rápida, né? Como o senhor falou mesmo, uma forma de prazer bem rápida. Doutor, e por que no inverno aumenta a incidência de doenças como bronquite, sinusite, laringite? E todas as ites. Você comentou no início assim, minha mãe me enrolava e me mantinha quentinha. Na verdade, manter quente ou calor é um elemento do organismo que nos protege. No inverno, principalmente, por quê? Porque a maioria dos bichos que pegam os bebês, as crianças até 5 anos de idade, e a gente também, são os vírus. E vírus não morrem com antibiótico, não morrem com remédios que a gente acha que vai matar. Então as viroses não morrem ou não acabam com antibióticos. O que um vírus, por exemplo, morre? Sabe? São 2 coisas que fazem um vírus morrer. Uma delas chama-se tempo, ou seja, ele tem um ciclo dentro da gente, um resfriado, uma gripe. Ele tem um ciclo e outra coisa chama-se calor. Por quê? Porque o vírus não suporta calor. Então, quando aquela criança começa a fazer febre, quando aquela criança começa a esquentar o corpinho, quando esse bichinho entra dentro dela, e que infelizmente a indústria do medo quer que a gente diga, isso é horrível, dá paracetamol, dá dipirona, vamos esfriar essa criança, porque vai convulsionar. Não, ela faz isso, resfria a criança. O bicho adora o frio, o vírus se multiplica no frio. Por isso que quando sobe a temperatura do meu corpo e eu faço febre, isso não é só alarme, isso é remédio. Eu literalmente torro esse vírus que está dentro de mim, ou eu faço os meus soldados correrem atrás. Então só para você ter uma ideia como o calor, por exemplo, é importante. E por que no inverno a gente adoece mais das ites e infecções virais? Por quê?
porque ele para aqui e o meu corpo está mais frio, ele para aqui e se multiplica, e entra para dentro de mim e faz um estrago. Então, sim, o frio é inimigo da saúde. Por isso que a criança, principalmente, não é cabeça, não é peito que tem que estar coberta, são pés e pernas. A bisavó já tinha ditado que ela dizia assim, para ter saúde tem que ter pé quente e cabeça fria. Olha, e realmente é assim. E doutor, o senhor está falando muito certo. Inclusive, até eu vejo isso que o senhor está falando, compara até um pouco do meu pai. Meu pai, na verdade, é diabético, todo mundo sabe, eu já falei várias vezes aqui, o pessoal sabe que meu pai é amputado. E uma das recomendações que os médicos fizeram para o meu pai é que na outra perna dele sempre permanecesse muito aquecida. Sempre, por quê? Sabe? Porque melhora tudo. O calor a vida começa, né? O calor é fundamental, é importante. Doutor, e como é que eu faço para melhorar a imunidade do meu filho? As pessoas que estão em casa, o que eu faço? As mamães ficam apavoradas, elas não sabem se elas agasalham, se elas colocam... Às vezes tem mamães que veem as crianças, às vezes eu penso assim, será que são crianças ou são bonecos de neve, né? Porque as crianças ficam, realmente não conseguem nem se mexer de tanta roupa que elas colocam, né? Então, primeiro, claro, tem que estar bem vestida, principalmente os pés. Então, inverno agora, o que as mamães têm que fazer? Não tem que deixar andando descalço em casa. Quando eu digo deixar descalço, é o seguinte, não estou falando de grama, não estou falando de areia, não estou falando de terra. Isso tem que estar descalço. Mas hoje o piso nosso é gelado, não dá para andar descalço em casa, porque esfriou aqui, vai inflamar o meu narizinho, vai inflamar deles. É essa polaridade que a bisavó brigava e dizia tanto. Então eu tenho que manter um calor nas extremidades. Segundo, eu tenho que ter uma dieta saudável. Então vamos falar de alguns alimentos que são legais. Primeiro, tira os empacotados, enlatados, encaixotados. Segundo, funcional, que o suco de fruta ele é veneninho, inclusive um suco de fruta, não estou dizendo nem da caixinha que é puro açúcar frutose, que é horrível, mas eu estou falando até do suco de uma laranja espremida. Por quê? O Papai do Céu, quando fez a fruta, ele disse o seguinte, ele não botou liquidificador no pé de uma laranjeira, então ele disse o seguinte, fruta é feita para ser comida e não bebida. Quando eu tiro a fibra, só estou dando o açúcar daquela fruta e não está indo muito nutriente. Então, mamães, comer frutas. Qual que é o hábito hoje, por exemplo, lá em casa, meu pequeno de 8 anos, à noite ele terminou de jantar, antes de dormir sentamos com a bacia com frutas, descascamos, porque eles são preguiçosos, e a gente ensina eles a serem preguiçosos, inclusive, descascamos e vamos dando, e aí ele vai comendo. Então, frutas são super importantes. Segundo, a hidratação é super importante, e aí entra a qualidade dos alimentos. Sabe que a disciplina é o segredo do sucesso, em todos os níveis. Não estou dizendo só em dinheiro, é sucesso, ok? Por que os chineses estão invadindo e ganhando o mundo? Estão chegando até aqui, do outro lado do planeta? Porque eles têm disciplina. Disciplina, é verdade. E a disciplina, sabe onde é que começa, papai e mamãe? Um negócio chamado mesa. Um negócio chamado prato de comida. Aonde a mamãe tem que escolher 2 coisas, a criança tem que escolher 3 coisas. E é assim que tem que ser desde o princípio. Eu não tenho que sair correndo atrás de uma criança com uma colher, um garfo. Eu não tenho que fazer daquilo um drama, eu tenho que fazer aquilo um prazer. Eu tenho que mostrar para ela. Criança aprende até os 7 anos através da imitação. Não adianta eu esconder o copo de Coca-Cola e dizer, meu filho, não tome Coca-Cola, porque é muito feio. Então eu tenho que fazer, dar exemplos. Então papai, quem vira papai e mamãe, tem que aprender a comer salada. Tem que comer, e coisa que nós, inclusive, às vezes nem sabemos e nem gostamos. Nem fazemos muito. E quando a gente come essas coisas vivas, não vou nem dizer que agrotóxicos seria importante recusar sem agrotóxicos, seria fantástico. Então, alimentação viva, crua é melhor ainda, equilibrada, então tem que ter assim, alimentos, alho, batata yacon, gengibre, frutas cítricas, nós temos que ter aí folhas verdes escuras. Sabe uma coisa bem interessante, se a mamãe quer potencializar e trocar aquele pão de manhã cedo que não leva nada para a criança e aquele café que não combina com uma criança, um café, ela faz suco verde de manhã cedo. Ensina ele a fazer. No início, claro, faz um suco coado para a criança, mas a gente não coa, a gente toma inteiro, porque vai a fibra ali junto. Então, faz o suco verde de manhã cedo, bota um pouquinho, as crianças maiores de 2 anos, bota um gengibre, ela já sai aquecida e pronta para enfrentar o vento na ida para a escola, para enfrentar o clube do ranho, aquele ranhinho que vai estar circulando para lá e para cá. Né? Adorei esse clube do ranho, doutor. Não é? Então, o que acontece? Se ela faz isso, olha, e agasalha bem. E outra coisa, né? Ela precisa de calor, ela precisa de amor. Sabe que quando uma criança é largada numa creche antes de 2, 3 anos de idade, onde o eu dela não está ali, sabe o que acontece? Ela desenvolve ali a primeiro grande núcleo de sofrimento da vida dela, chama-se núcleo do abandono. Ela se sente de uma maneira abandonada. Isso vai atrapalhar a relação na vida dela até lá nos últimos minutos. Ou seja, tem que ter um preparo muito, tem que ser um entendimento. Ela precisa de calor, a criança. E o calor do colo da mamãe até os 2 anos de idade.
Olha que interessante. Doutor, e quanto à vacinação? É importante para a imunidade da criança e qual é a importância? Então, a vacinação é interessante, é um instrumento usado em países subdesenvolvidos. Você pega na Alemanha que dão 7 vacinas, aqui dão 40. Por que dão 7 lá e 40? Porque é 7-1 Alemanha-Brasil, 7-1 Alemanha-Brasil. Lá eles têm comida boa e barata, lá eles não têm esgoto a céu aberto, lá eles têm educação, lá é um país. Sim. O que acontece com P maiúsculo? O que acontece é que para a gente tapar buraco, vamos dar as vacinas. O problema das vacinas, a gente acho que já conversamos em alguns lugares, é a maneira em que elas são dadas, muitas de uma só vez, as informações ficam confusas numa criança e os conservantes delas. Mas as vacinas têm aspectos bem importantes e bem positivos aí na saúde e na imunidade da criançada. Doutor, e o doutor tem alguma dica para melhorar esse sistema imunológico da criança? Além de todas essas que o senhor já deu, alguma dica maior para o pessoal em casa? Então... Até, desculpa só cortar o senhor falou a questão da água, né? Muitas pessoas, até muitas mamães, acham que a água é dar o chazinho também, né, doutor? Não, é a água mesmo. Água. A gente às vezes tem criança que não toma água, toma só suco, por exemplo. Não, ela tem que aprender a tomar água e é desde pequenininha que ela tem que fazer isso. Eu vou dizer para você que basicamente a mãe está acordada para todos esses pontos, principalmente na qualidade da alimentação. Hoje as nutricionistas estão dando shows, elas estão curando pessoas, elas estão ensinando mamães e papais a cuidarem melhor dos seus pequenos, e é fundamental, coisa que às vezes o pediatra não faz isso em consultório. E é pela boca, literalmente, que a gente tem. Então, aqueles cuidados com a alimentação são fundamentais, a higiene, o cuidado e o calor com essa criança, e muito colo para essa criança. Essa criança precisa se sentir muito amada, porque esse amor, ele protege a criança, eleva as frequências dela em hertz que a gente tem, e os átomos trabalham e vivem mais felizes, vamos dizer assim. Olha, bacana, até o senhor falou, eu tenho uma sobrinha, né, que tem 1 aninho e pouquinho também, e agora ela tá na escolinha, o papai e a mamãe levaram ela, não, mas pra escolinha de música, mas os papais vão juntos, sabe? Ah, melhor ainda! É muito bacana, você vê ela lá brincando, também com os papais junto, e realmente o que o senhor falou, dá certo, porque eu vi tantas crianças, eles mandaram um videozinho, meu Deus, as crianças ficam felizes, sabe, se empolgam ali, e até, imagina, ela tem 1 aninho e pouco, é muito importante mesmo, doutora. Fantástico. É que nem eu digo, né? Na verdade, o amor é bom para todo mundo, né? Mais amor, por favor, realmente, né? O mundo tem que ser realmente perfeito para nós, né? Doutor, eu só queria que o senhor falasse a respeito do workshop também que o senhor vai fazer. Isso. Sábado agora, se vocês puderem, entre no meu site, ajoaresfurtado.com. Eu vou fazer um workshop no sábado à tarde, na escolinha Zig Zag, aberto a todos, não é só para a escolinha, onde eu vou falar de como potencializar e como potencializar a imunidade das crianças e como melhorar a saúde desses pequenos. Trazendo para as mães a imagem de quem é essa criança, do mundo em que ela está vivendo e de elementos e dicas do que nesses meus 25 anos quase de formado eu pude ter entendimento e pode repassar, eu estou podendo repassar para elas. Então assim, a gente quando atende no consultório atende 1 a 1, quando a gente está numa conversa assim é muito melhor, porque vai estar 30, 40, 50 e ali nós vamos ter um bate-papo bem bom, vai ter um coffee break natural, fantástico, legal. Vai ter uma dança circular no final que é para fechar e unir o grupo, então vai ser muito gostoso, o espaço lá é maravilhoso. Bem bacana, então aproveita realmente, você que tem interesse, quer conhecer um pouquinho mais, realmente o Dr. Juarez vai estar lá, então falando com vocês. Dr. Juarez, muito obrigada pela sua participação, espero que volte mais vezes aqui no nosso programa, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso programa. Tem muita